A paz do Senhor, igreja. Isaías 6. Isaías 6, do versículo 1 ao versículo 8. Isaías 6. Minha gratidão aos pastores dessa igreja, a minha gratidão a essa igreja por boníssima recepção. Estamos muito felizes com Jesus. Eu quero ouvir um amém bem sonoro de quem encontrou o texto. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, que também já está no telão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Querida igreja, eu quero fazer uma exposição desse texto. Se você preferir permanecer com a sua Bíblia aberta, pode permanecer, mas se não, eu espero que você, a minha expectativa é que você compreenda o texto. Esse texto começa escrito pelo próprio profeta Isaías. E no capítulo 6, onde nós lemos, ele dá um ponto de referência. Tudo que é escrito na Bíblia, cada vírgula, cada exclamação, cada ponto, cada palavra, não foi escrito por acaso. Tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino, foi escrito. E ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Você pode pegar o livro do profeta Isaías para lá e para cá, e tentar descobrir quem foi o rei Uzias, e por que essa referência, e você não vai encontrar. Mas o segundo livro das crônicas dos reis de Israel, no capítulo 26, onde estão registrados os feitos dos reis de Israel, você vai encontrar a Bíblia falando sobre o rei Uzias. Quem foi o rei Uzias? O rei Uzias foi um rei que reinou sobre Israel sobre décadas. Ele foi um rei muito bom do ponto de vista humano. Por quê? Porque o rei Uzias ganhava guerras. O rei Uzias era um rei influente. Ele era valente nas batalhas. Além disso, o rei Uzias plantava vinhas. Uma nação que planta vinhas é uma nação que indica ter prosperidade. Uma nação que planta vinhas é sinônimo de vida. O rei Uzias também cavava poços, ou seja, ele canalizava a água para que a terra fosse fértil
e que o povo vivesse em abundância, e assim foi. Rei Uzias era um rei aclamado. Rei Uzias era um rei que fazia tudo, e Israel vivia em plenitude pensando: nós temos um bom rei, nós temos o melhor rei. Mas a Bíblia diz que aconteceu com o rei Uzias o que aconteceu no céu. A soberba e o orgulho entra dentro do coração de Uzias e ele começa a pensar: o meu braço fortalece Israel. Tudo que eu coloco a mão prospera. Tudo que eu faço dá certo. Israel precisa de mim. E por causa disso, eu sou o melhor rei. O rei Uzias podia mandar no palácio, podia mandar nas praças. O rei Uzias podia mandar no comércio, podia mandar no quartel-general. Ele podia entrar lá. Mas tinha um lugar onde o rei Uzias não podia entrar. Que lugar era esse? O templo do Senhor. Todo israelita podia oferecer sacrifícios ao Senhor, mas tinha um espaço limitado onde ele não podia ultrapassar. O templo do Senhor era dividido em 3 partes. A primeira parte do templo do Senhor era o pátio externo, onde as pessoas iam e entregavam as suas ofertas aos sacerdotes. A segunda parte, somente os sacerdotes podiam entrar. Era o lugar santo. O que tinha no lugar santo? No lugar santo, todos os dias, os sacerdotes entravam e faziam o quê? De um lado, eles acendiam um grande castiçal. Esse castiçal tinha 7 braços e era chamado de menorá. Quem está entendendo a mensagem diz amém. E era chamado de menorá. E ele acendia em frente a este castiçal. Os sacerdotes tinham uma mesa chamada mesa dos pães da preposição, onde eram 6 pães de um lado e 6 pães de outro. Cada pão pesava mais ou menos de 1,2 kg a 2 kg, e eles eram trocados a cada 7 dias. E entre esses 2 objetos, havia uma mesinha de ouro, de 1 por 1, chamada incensário, ou altar do incenso. O altar do incenso era aceso da seguinte maneira: o sacerdote pegava o incensário, que era uma bolsinha de ouro que ele carregava, ia lá do lado de fora, e pegava do altar do Senhor. O altar era onde tinha escorrido sangue, o altar era onde o sacrifício tinha sido feito, e por causa do sacrifício feito no altar, existiam debaixo do altar brasas de fogo acesas. Ele pegava essa brasa, colocava dentro do seu incensário, caminhava até o lugar santo, colocava essa brasa viva no incensário, colocava o incenso, e aquele lugar ficava cheio de fumaça. Por quê? Porque a fumaça representava a reverência e a presença de Deus. Quando a fumaça e o cheiro do incenso inundavam o lugar santo, os sacerdotes e o povo entendiam: esse lugar é santo, esse lugar é de Deus, essa casa tem um dono, essa casa tem uma habitação. E de quem é essa casa? Essa casa é do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso nós oferecemos a Ele incenso, por isso este local se enche de fumaça, para que nós não vejamos nada, mas somente vislumbremos a glória do Todo-Poderoso. Assim funcionava dia a dia o lugar santo. E o rei Uzias, um dia resolveu que ele poderia, por ser rei, por ser alguém onde colocava a mão prosperava, ele pensou: eu vou entrar no santuário de Deus e vou oferecer incenso ao Senhor. Agora você imagina o rei Uzias entrando no pátio do templo e os sacerdotes dizendo: aonde o Senhor vai, Alteza? Aonde o Senhor vai, Majestade? Ele está dizendo: eu vou entrar lá dentro. Aí eles diziam: você não pode entrar lá,
porque se você entrar lá, você vai estar cometendo pecado. Mas ele batia no peito e dizia: eu sou o rei de Israel, eu mando, desmando e faço aquilo que eu quero. E o rei Uzias entrou no lugar santo, onde ele não era permitido entrar. Profetas não podiam entrar, reis não podiam entrar, somente sacerdotes ungidos poderiam entrar. E todas as vezes que tem um sacerdote ungido, posicionado, o céu reage. Todas as vezes que tem um sacerdote olhando o que deve ou que não deve ser feito, o céu reage. Então a Bíblia diz que o rei Uzias entrou no lugar santo, e quando ele entra no lugar santo para oferecer incenso ao Senhor, brota algo na sua testa, e o sumo sacerdote olha para ele, e o rei Uzias pergunta: o que é isso? Mas quando o sumo sacerdote olha para ele, ele discerne. Sabe por quê? Porque o sumo sacerdote, ele era capaz de examinar todo israelita, ele tinha a capacidade de discernir todo tipo de pele de semblante, ou seja, aqueles que estavam leprosos ou com suspeita de lepra, tinham que se apresentar para os sacerdotes examinarem, e eles tinham discernimento e diziam: você está limpo, você permanece, você não está limpo, você precisa sair. E quando o sacerdote olha para a testa de Uzias, ele diz: Uzias, você está leproso, porque uma lepra acabou de brotar na sua testa, porque o Senhor deu aos seus ministros capacidade e autoridade de separar quem pode e quem não pode fazer o quê. O Senhor deu à sua igreja líderes capazes de discernir e de distinguir aonde vamos e aonde ficamos, e o rei Uzias não respeitou essa autoridade, pelo que Deus o feriu de lepra, e na sua testa ele fica leproso. O que acontece com um leproso? O leproso precisa ser imediatamente separado do povo. Como que um rei assenta em um trono se ele está leproso? Então o rei Uzias foi convidado a se retirar do arraial de Israel. Ele foi convidado a se retirar para fora dos muros e viver junto com os leprosos. Pelo que Israel agora começa a entrar em crise. Por quê? Porque cadê o rei que vai para a guerra? Cadê o rei que cava poços? Cadê o rei que constrói vinhas? Cadê o rei que zela do seu povo? Onde ele está? Israel começa a entrar em colapso, porque Israel está sem o seu rei. Mas todas as vezes que um país, uma igreja, uma nação, um reino está em crise, é tempo de Deus levantar profetas. O que é um profeta? Profeta não é aquele que só sapateia e fala em línguas. Profeta é aquele que vai falar no nome do Senhor, de acordo com a necessidade do seu tempo. Todo profeta é pregador, mas nem todo pregador é profeta. Nem todo aquele que diz assim diz o Senhor está falando no nome do Senhor. Como é que é profeta? Alguém que profetiza o ano da colheita ou do receba na vida daquele que nada plantou. Como é que é profeta? Aquele que diz que o Senhor está com aquele que não vive na presença dele. Como é que é profeta? Aquele que fala no nome do Senhor somente naquilo que é material e não vê nada no espiritual. Estes não são profetas. Profetas são aqueles que falam no nome do Senhor de acordo com a necessidade da sua igreja e do seu tempo. E nesse tempo havia um homem que era profeta, e o nome dele é Isaías, e ele é o autor deste livro. E Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, porque no ano em que morreu, porque entre
Uzias ser leproso e a sua morte, acontece um colapso na nação de Israel. Por quê? Porque vocês já viram ou já acompanharam como é um cortejo fúnebre de uma realeza. Toda a nação se reúne e o caixão vai passando, a urna vai passando e as honrarias vão sendo entregues. E num lugar específico, honroso, ficam os túmulos dos reis. Sim ou não? Sim ou não? Ficam os túmulos dos reis. Porém, a lepra ainda é contaminosa depois da morte. E o rei Uzias não pôde ficar no túmulo dos reis, pelo que rei Uzias morreu sem honra. Mas da sua lepra até a sua morte, o seu trono está vazio. Da sua lepra até a sua morte, Israel está andando como ovelhas que não têm pastor. Mas dentro do templo, Deus leva Isaías em espírito, e quando o rei Uzias morre, e o povo está naquela calamidade, dizendo: o que faremos nós? Deus abre os céus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, porque Deus é espírito. Então, o que o Isaías relata é que ele vê um vislumbre representativo da glória de Deus. O que é que Isaías viu? Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Como é que era o trono de Uzias? O trono de Uzias é assim como o trono de qualquer rei, muito belo, com ouro, com desenhos, cravados, com pedras preciosas. É um trono muito trabalhado, estofado, acolchoado. Mas o trono que Isaías vê não dá para descrever, porque ele podia ter descrito um trono belo, um trono cravado de diamantes, mas ele não acha palavras, o seu vocabulário, para descrever o trono de Deus. E ele diz: o trono é alto, é tão alto que eu só vejo o trono, eu não vejo Deus. Eu vejo o trono e eu entendo que Deus está assentado, e por isso eu disse que eu vi o Senhor. O trono é alto e o trono é sublime. A palavra sublime está traduzindo para a nossa alma que ele não tem palavras humanas para descrever a beleza, a grandeza e a santidade do trono do Eterno. E ele disse: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Sabe o que é séquito? Séquito é a ponta do manto de Deus. Agora Deus está sentado no trono, e eu vou fazer uma pergunta e você ligeiramente me responde. Quem é que se assenta no trono? São os reis se assentam no trono. E quem é que usa o manto? Porque Isaías está vendo na linguagem do seu tempo. Os reis, quando eles têm um nível de autoridade tamanha, são colocados sobre os reis daquela época, ou até hoje, por exemplo, se você vir uma coroação de reis, no ato da coroação, os reis estão assim, eles recebem um manto vermelho, e esse manto ele é preso ao pescoço, e esse manto arrasta no chão, e na ponta do manto tem uma espécie de costura, uma espécie de bainha, uma espécie de bordado. Você pode olhar para a bainha da sua calça e você pode olhar para a bainha da sua saia. Olha aí rapidinho, porque eu te dou 1 segundo. E eu vou te perguntar: é grande ou é pequena essa dobra? É grande ou é pequena? É pequena. Então o que Isaías vê? A bainha do manto de Deus. E a bainha do manto de Deus significa que ele tem um manto. E o manto significa que ele tem autoridade. E somente a bainha do manto de Deus está enchendo todo o templo. Está enchendo todo o templo.
A autoridade é tamanha que a bainha do manto de Deus está enchendo todo o templo. A autoridade é tamanha que uma mulher que tinha um fluxo de sangue que não parava, tocou na orla das vestes de Jesus e instantaneamente foi curada. E os serafins estavam acima dele. Aí alguém pergunta: quem são os serafins? Serafins é uma classe de anjos que aparece na Bíblia. A Bíblia cita 3 classes de anjos. A Bíblia diz sobre o arcanjo, sobre os querubins guardadores e sobre os serafins. Quem são os serafins? A palavra serafim significa ardente, incandescente. A palavra serafim significa que eles são anjos de fogo. Como é que esses anjos de fogo estão? Na presença de Deus. E agora alguém pergunta, por que eles estão acima de Deus? É muito fácil. Deus está assentado. Agora eu te pergunto, quem é o maior? O que está assentado ou o que está em pé diante de quem está sentado? Porque quem está em pé diante de quem está sentado, está servindo quem está sentado. Então, logo quem está sentado é maior e tem mais autoridade do que quem está em pé. Quem me entende diz amém. Então os serafins estão de pé, porque eles são servos do Altíssimo, e Deus está sentado, porque Ele é o Senhor que vai ser servido. Agora, como que os serafins estão? Os serafins, agora Isaías descreve, eles tinham 6 asas, com 2 asas eles cobriam o rosto. Os serafins são o modelo da visão de Isaías, de como é que uma criatura fica diante do seu Criador, e de como um servo fica diante do seu Senhor. Com 2 asas eles cobrem o rosto, com 2 asas eles cobrem o rosto, e o seu rosto tampa, quando cobre os seus rostos, os olhos também ficam tampados. Mas como ficam os ouvidos? Os ouvidos ficam de fora, porque os olhos estão tampados, sem condições de olhar e com temor de olhar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas os seus ouvidos estão abertos, para atentamente ouvirem, caso saia do trono uma ordem. Nós, os seus servos, os servimos alegremente e estamos de pé diante do trono de Deus. E diante do trono de Deus nós cobrimos os nossos rostos. Nós perdemos a nossa identidade, pelo que já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas se Ele me chamar, eu digo, fala, porque o teu servo ouve. Com outras 2 asas cobriam os pés. Por quê? Porque quem está diante de Deus não vai aonde quer, não caminha por onde quer e nem traça seu próprio destino. Então, com 2 asas eles cobriam os pés. Reverentemente dizemos, podemos ir, mas não vamos. Podemos sair da tua presença, mas não nos atrevemos a sair daqui, porque a tua presença é o lugar onde devemos ficar. Mas com 2 asas que sobravam, eles voavam. Por quê? Porque estar na presença do Senhor é ficar em atividade. Como é que eu sei que eu, crente, estou na presença de Deus? Primeiro, meu rosto está coberto e meus ouvidos estão atentos. Segundo, os meus pés estão cobertos, mas eu estou em atividade. Terceiro, eu queimo de tal forma que eu sou incandescente na presença do Todo-Poderoso. Porque é impossível estar na presença de Deus e não ser cheio do Espírito Santo. Agora, eles clamavam uns para os outros dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo.
A cena era o seguinte: o trono está aqui, os serafins estavam em volta, mas eles lembravam uns aos outros de quem estava sentado no trono. Um serafim gritava para o outro: ele é santo. Por sua vez, o que ouvia gritava para o próximo: ele é santo. Por sua vez, o que ouvia gritava para o próximo: ele é santo. E agora o ciclo se repetia: ele é santo, ele é santo e ele é santo. Estando na presença de Deus, um para os outros nos lembramos: ele é santo, ele é santo. Você está aqui porque ele é santo. Você está sentado aí porque ele é santo. Você não vai sair daqui porque ele é santo. Você não vai se desviar porque ele é santo. Você não vai entregar o ministério porque ele é santo. Porque a sua santidade garante a igreja. Porque a sua santidade blinda a igreja. Porque a sua santidade está acompanhando a igreja e validando a igreja. É o Senhor dos exércitos. Há quem diga que essa fala santo, santo, santo quer dizer santo é o Pai, santo é o Filho e santo é o Espírito Santo. Não. Porque na época de Isaías, o Filho ainda não havia sido manifesto. Quando o Filho se manifesta? João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. O Verbo estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada daquilo que foi feito se fez. Ele veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas até então eles não tinham esse conceito. Mas a hermenêutica, que é a regra de interpretação bíblica, nos ensina que todas as vezes que a Bíblia repete um termo, é para que este termo seja cada vez mais relevante no ouvido de quem ouve. Então, quando ele diz santo, santo e santo de novo, eles estão dizendo assim: Deus é santo, altamente santo. Aí o outro responde: não é só isso. Deus é santo, largamente santo. Aí o outro responde: mas não é só isso. Deus é santo, profundamente santo. Aí Paulo, no Novo Testamento, escreve aos Efésios dizendo: para que possais compreender a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. O que é glória? Glória é manifestação de poder. Isaías, você está vendo Deus pela uma visão do Espírito. Mas tem muita gente que não está vendo. Como é que você justifica isso? Aí, os serafins estão dizendo: não, olha em volta. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha para a profundidade dos mares, toda a terra está cheia da sua glória. Olha para o firmamento e para as estrelas, toda a terra está cheia da manifestação do seu poder. Olha para os grandes vulcões, toda a terra está cheia da manifestação do seu poder. Olha para o ecossistema, olha para o sistema humano, toda a terra está cheia da manifestação do seu poder. Olhe para a igreja do Senhor, onde bêbados, drogados, avarentos, prostitutas, adúlteros entraram e hoje são servos. Toda a terra está cheia do seu poder. Não é porque tem um que ficou leproso que Deus está inerte. Não é porque tem um partido político que diz que governa que o céu está inerte. Não é porque muitos se apostasiaram da fé e ficaram leprosos e apóstatas que Deus não está inerte. Olha Isaías para toda a terra e verás o poder de Deus. E os umbrais das portas se moveram.
com a voz do que clamava. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. O que são umbrais? Eu te dou meio segundo. Eu vou explicar. Em toda porta tem um recorte. Sim ou não? Então eu te dou meio segundo para você contemplar atrás de você, a entrada da igreja, o recorte da porta. Viu? O recorte da porta da igreja é de vidro. Mas o recorte da porta do templo era feito de pedra e madeira. Quem já entrou numa loja e quando você entra nessa loja toca um sino, pirilim. Aí você só entrou para dar uma pescoçada, não foi? Aí o sino avisou para a vendedora, chegou o cliente, aí você quer sair de ré, não é? Quando Uzias entra no templo, o sacerdote dá um grito, não entra, não te cabe, não é seu lugar, você é rei, você pode assentar no trono lá do palácio, mas aqui não, aqui é lugar santo, não mistura coisa santa com profana, não mistura aquilo que é do céu com aquilo que é da terra, não mistura. E Uzias entrou. Mas no versículo 4, quando Deus entrou, no versículo 4, quando Deus tomou o templo, a madeira e as pedras começaram a tremer. Todas as vezes que há uma manifestação de Deus na terra, os elementos reconhecem e tremem diante dele. Quando Moisés estava no deserto, Deus diz, eu vou descer no Sinai. O Sinai trovejava e o Sinai tremia. O Sinai trovejava e o Sinai tremia. Deus desceu na terra. Todas as vezes que a excelência do poder chega, a gente treme. Só existe uma pessoa, alguém que não treme diante da excelência do seu poder. É o ser humano. Toda a terra treme diante da excelência do seu poder e reage. Mas quando o Senhor entra, a pedra olha, a madeira olha e constata, não é homem, é Ele. É o dono da casa, é o dono do templo, é o santo dos santos. E por causa disso nós vamos tremer, anunciando reverência e tremor, porque Ele chegou. Agora você se lembra que lá no começo da história, eu te contei que o rei Uzias entrou para oferecer incenso ao Senhor, para que a casa se enchesse de fumaça. Agora o Senhor chegou. E quando o Senhor chegou, olha o que Isaías conta. E a casa se encheu de fumaça. Quem é que colocou fogo no incensário? Ninguém. Quem é que ofereceu fogo e colocou lá? Ninguém. A presença dele foi suficiente para que a fumaça se manifestasse, para que os umbrais se movessem e dissessem, o Todo-Poderoso está nessa casa. Essa casa é do Todo-Poderoso. Nós não precisamos de artifícios humanos, porque se ele chega, nós trememos e o lugar se enche da presença. Se ele chega, nós trememos. Madeira, pedra, fumaça reverenciam a presença do Todo-Poderoso. Você precisa de uma experiência com Deus. Porque se o teu corpo ainda não tremeu por causa da presença dele, é porque você nunca chegou tão perto de Deus a ponto da sua carne não aguentar. Se os seus olhos não se perderam em lágrimas, é porque você ainda precisa chegar mais perto dele, porque não há quem resista à presença do Santo.
A presença do Senhor, ela não é feita em liturgia de culto. A igreja brasileira tem se perdido. A igreja mundial tem se perdido. A igreja tem se perdido. Desesperados pela presença. Então vamos chamar o fulano de tal. Então vamos cantar o hino tal. Então vamos fazer o ato tal. Uzias, o seu governo é separar aquilo que deve do que aquilo que não deve. Igreja, o lugar santo só vai tremer quando a sua carne tiver cara a cara com a presença do Todo-Poderoso. Se a tua carne ainda não tremeu, aí alguém diz assim, cair? Isso é coisa de menino. Ih, cai não, tremer, chorar em culto. Ih, isso aí não, eu não acredito nessas coisas não. Vai no Mineirão para ver se a sua carne não treme, se o seu pé não treme. Vai no casamento da tua filha, para ver se a lágrima não rola. Agora, se você nunca sentiu a tua carne tremer, o seu joelho perder a força na presença do Todo-Poderoso, você nunca o encontrou. Falamos em avivamento. E quando nós falamos em avivamento, nós pentecostais, pensamos o quê? Que avivamento é um grande barulho, certo? Então, se o culto foi avivado, houve um grande barulho na casa, houve um grande barulho no meu quarto, houve um grande barulho dentro do meu carro. Mas isso é consequência do avivamento. O que é avivamento? Primeiro, avivamento é estar face a face com Deus. Agora, não há nada que a presença de Deus não provoque primeiro, a não ser o que provocou em Isaías. No primeiro encontro real e profundo com Deus. Ô pai, ô mãe, Deus não tem neto, Deus tem filho. Nossos filhos precisam de um encontro com Deus, a tremer a carne, a chorar os olhos e a se prostrar diante do Todo-Poderoso. Todo encontro com o Espírito, em qualquer homem ou mulher, vai produzir arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de mente. Arrependimento não é dizer, me desculpa, me perdoa, não vou ser mais assim. Quantas viradas de ano a gente fala para Deus? Esse ano eu vou ser mais crente. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou perder uma escola dominical. Você faz janeiro, fevereiro, março, você não sabe nem onde que você está. Não é? Mas se o Espírito Santo de Deus vier, Ele faz. E o que o homem faz? Se entrega. E o que o homem faz? Se prostra. E o que o Espírito faz? Transforma. E o que o Espírito faz? Convence. E o que o Espírito faz? Limpa. E o que o Espírito faz? Nós nos prostramos. Agora o profeta Isaías, ele é profeta, ele vai no culto, ele toma ceia, ele é frequentador de EBD. O profeta Isaías, ele fala de Jesus, ele canta de Jesus, assim como eu e como você. Mas ele nunca viu a Deus tão de perto a ponto da sua carne tremer e da sua consciência explodir. Aí ele dá o grito. Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. É tempo de comprar azeite. É tempo de comprar
azeite. Mateus capítulo 25, Jesus narra a parábola das 10 virgens. As 10 eram virgens, e as 10 eram condutoras da noiva até o noivo. Sim ou não? Então, as 10 eram crentes. As 10 tinham vestes festivas. As 10 tinham véu sobre a cabeça. As 10 tinham uma lamparina na mão e no outro um vidrinho onde era para ser colocado reserva de azeite. As 10 tinham fogo aceso. As 10 eram íntimas da noiva. Mas 5 eram loucas e 5 prudentes, mas tardando o esposo, todas as adormeceram. Aí alguém grita aí, vem o esposo. Elas acordam assustadas. As 5 prudentes tinham reserva de azeite. E as 5 loucas olham para a reserva da prudente e dizem assim, ó, dai-nos um pouco do vosso azeite. Aí as prudentes disseram, não podemos. Se eu te der do meu azeite, vai faltar para mim e vai faltar para você. Agora, até onde eu sei, você sabe aonde compra, tem dinheiro e sabe quem vende. Corre e compra, porque se eu te der do meu, não entra nem você e nem eu. Quem está entendendo esse mistério? Virgens loucas, é tempo de comprar azeite, porque a gente não vai continuar vivendo de azeite dos outros o resto da vida, com a vida, com o tanque na reserva. Eu aguento só hoje, mas para amanhã eu não sei se eu tenho força para ser crente. Hoje eu prego, mas se eu tiver que pregar amanhã eu não tenho palavra. Hoje eu oro, mas se eu tiver que orar amanhã eu não tenho oração. Eu preciso esperar o domingo que vem. O Espírito de Deus está dizendo, desperta, porque é tempo de comprar azeite. Por causa do versículo 4, ele escreve o versículo 5, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei dos exércitos. Toda a história da igreja e a Bíblia nos provam que os grandes avivamentos começaram de 2 formas. Primeiro, oração. Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. E depois disso, multidões começam a se prostrar conscientes do seu pecado. Purifica-nos, purifica-nos, purifica-nos. Lágrimas de arrependimento começam a brotar de crianças, jovens e velhos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu tenho consciência do meu pecado. Diante da tua santidade eu tenho consciência do meu pecado. Isaías achava que ele era o maior profeta de Israel, até ele ver Deus de perto. E quando ele viu Deus de perto, ele entende, não dá para servir ao Senhor no nível que eu estou. Porque o Espírito de Deus tem mais, muito mais além do que aquilo que nós somos acostumados a ver. Mas, versículo 6. Um dos serafins, até agora, Isaías vê, e os serafins falam. E os serafins voam, sim ou não? Mas agora, Deus fala. Como é que eu sei que Deus fala? Porque nenhum serafim é louco o suficiente de sair da presença de Deus, a não ser por uma ordem dele. Então Deus, inferindo pelo texto, fala para um serafim: serafim! Vai na brasa do altar. Que brasa é essa? Brasa que Uzias tentou pegar. Só que, serafim, não pega com a mão.
pega com uma tenaz. O que é tenaz? Quem aqui conhece pinça? Levanta a mão. Agora imagina uma pinça de itu, uma pinça grande. Isso é uma tenaz. Pega uma tenaz, vai lá no altar e pega uma brasa viva. Porque você, Serafim, não pode encostar na brasa. Mas leva a brasa até a boca do profeta e encosta nele. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Brasa viva é fogo. E no Antigo Testamento, fogo era usado para repreensão. Lembra de Sodoma e Gomorra? Deus vai destruir com fogo. Mas de onde essa brasa está sendo tirada? Está sendo tirada do altar. E se a brasa está sendo tirada do altar, ela não é para matar, é para purificar. O serafim voa com a brasa, a mão do serafim não encosta na brasa, mas a brasa encosta diretamente na boca do profeta. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os seus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado foi o teu pecado. Todas as vezes que alguém grita misericórdia, toda vez que alguém grita tem dó de mim, Jesus, toda vez que alguém grita ai de mim que sou pecador, o céu reage. O céu condena? O céu põe na lata de lixo? Não! O céu reage te dando poder. O céu reage te dando armas de purificação espiritual. Aquele que esconde o seu pecado, o céu retrai. Mas aquele que estende as mãos na frente da cruz do Calvário e se entrega, o céu tem uma brasa viva para ele. E o anjo tocou a boca de Isaías. Essa brasa foi tirada do altar. Mas tem um altar muito maior. E esse altar é um altar construído pelo próprio Deus. Esse altar muito maior. Tinha um homem no meio. E o homem da cruz do meio era a oferta desse altar. Esse homem foi crucificado ao meio. Na sua esquerda e na sua direita tinham 2 ladrões. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde ele deu um brado dizendo: Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. 3 dias depois, esse homem aparece para os seus apóstolos, assopra sobre eles e diz para eles: recebam o Espírito Santo. 40 dias depois, ele dá suas últimas palavras dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E dizendo isso, ele ascendeu aos céus e uma nuvem o cobriu. 10 dias depois, estavam todos reunidos nos cenáculos, estavam todos assentados no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, a qual o Espírito Santo concedia a cada um do que falasse. No meio deles estava o tímido João, o mentiroso Pedro, mas foram tocados pelo fogo. Que fogo é esse? Para Isaías foi uma visão, mas para a igreja é real, é palpável.
Este fogo só é possível que nos toque por causa do altar que foi levantado no Calvário. Agora Deus não deu o Espírito Santo para os anjos, ou deu? Deus não deu o Espírito Santo para o arcanjo Miguel. Deus não deu o Espírito Santo para os serafins e os querubins. Deus deu o Espírito Santo para os pecadores como eu e você, que nos rendemos diariamente dizendo: eu não posso, eu não consigo, mas eu preciso contigo ter um encontro. E quando nós entramos na sala do trono, e nós contemplamos quem realmente Ele é, uma brasa viva não toca os nossos lábios, mas uma brasa viva nos toma do alto da cabeça à planta dos pés, nos revestindo de poder. Todas as vezes que isso acontece, nós entramos desesperados na sala do trono, sem saber quem somos ou para onde vamos. Mas o versículo 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Entra desnorteado na sala do trono. Entra chorando na sala do trono. Entra gemendo na sala do trono. Se aproxima da glória de Deus. Confessa para Ele o seu pecado. Mas eu te garanto que você vai sair de lá com um chamado. E agora, Isaías? Agora, eu que era um simples profeta, que falava sobre as coisas da terra, falarei sobre as coisas do céu. Qual é a sua mensagem? A minha mensagem é sobre um Messias que virá e não tardará a vir. Sabe que o Espírito Santo está nos ordenando o Espírito Santo está nos ordenando arrependimento. Sabe que o Espírito Santo está nos ordenando 2. O Espírito Santo está nos ordenando: sejam cheios do Espírito. Sabe que o Espírito Santo está nos ordenando 3. Se apresente diante de Deus e diga: eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu preciso preparar o caminho para que essa IEQ seja pequena para o tanto de gente que virá através de mim. Porque quando os seus perguntam, eu responderei: eis-me aqui, envia-me a mim. Qual é a consequência do Pentecoste? Você vai chorar, você vai profetizar, você vai falar em línguas, mas nada disso é possível sem que a sua carne trema e que a sua alma grite: ai de mim! Arrependimento vem antes do avivamento. E avivamento gera vida. Eu tenho uma ordem profética para essa casa. Diz o Senhor para vós: enchei-vos. Enchei-vos do meu Espírito, porque eu trarei mais que o dobro, mais que o dobro. Olha para essa casa, olha para essas portas e paredes. O projeto eterno que Deus tem para este lugar não cabe aqui. Mas onde estão os Isaías de Deus
que querem se apresentar diante do trono do Todo-Poderoso e dizer: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que vou perecendo. Eu quero orar com você. Posso orar, pastora? Eu quero orar com você. Eu quero te convidar, enquanto eu ministro essa canção, só eu canto e você ora. Enquanto eu ministro e canto, o teclado, cadê o teclado? Está vindo? Enquanto eu ministro e canto, essa oração em forma de canção, você vai entrar na sala do trono, porque você não depende de visão. Porque o véu do templo foi rasgado, o apóstolo Paulo nos escreve, portanto, entremos com ousadia na sala do trono. Eu quero te convidar a entrar na sala do trono. E na sala do trono contemplar a majestade do Todo-Poderoso. E lá ele tem um chamado para verbalizar pelo Espírito nos ouvidos de cada crente aqui. O Espírito de Deus me diz que é noite de ativação, de chamado pelo poder do Espírito. O Espírito Santo não quer que você grite, não quer que você pule. O Espírito Santo quer que você entregue o seu coração, pois um coração contrito e quebrantado tu não desprezarás, ó Deus. O Deus da cirurgia da alma chegou na Ieque do Eldorado agora. O Deus cirurgião da alma e do espírito vai remover projetos do lugar em corações de crente a partir de agora e vai colocar neles um espírito novo, diz o Senhor. E enquanto eu canto, o seu coração será visitado pelo Espírito de Deus. E enquanto visita, você vai sentir a tua carne tremer e os seus olhos a chorar. Entrega a sua vida na presença do Espírito, porque não há mais tempo, porque a obra que o Senhor tem neste lugar é obra santa e urgente. Enquanto eu canto, você entra. Enquanto eu canto, você entra. Enquanto, se você quiser ficar de joelho, se você quiser levantar tua mão, esquece quem está do seu lado, mas enquanto eu canto, a ordem profética para este lugar é: entra na sala do trono. O Senhor tem uma mesa preparada, o Senhor tem algo a te dizer agora, no teu íntimo e no teu espírito. Ele tem uma lavagem espiritual para a tua alma, Ele tem uma brasa viva retirada sobre a tua cabeça. As suas cabeças vão começar a queimar. A cabeça, tem cabeça de crente aqui que literalmente vai começar a sentir um calor espiritual. Esse calor espiritual é o Espírito. Esse calor espiritual é o calor do Espírito te tocando. Você vai sentir uma cirurgia na tua alma a partir de agora, porque o Espírito de Deus está girando crentes aqui 180 graus e está dizendo: hoje eu ativo o seu chamado, hoje eu te tiro do comodismo, hoje eu te santifico, te purifico e te entrego armas que você ainda não teve. Pode chorar na presença do Senhor, porque é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Com quem eu falo? Muito simples. O Espírito de Deus está aqui. Até pode tirar o tom que eu te acompanho. O tom na mão. O Espírito. Sim, eu não sei desse tom não. Não sei. Deixa eu cantar então. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder
Pode entrar na sala do trono, ministrando sua graça e amor. Se tem alguém doente, escute. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. É o que está acontecendo agora. E os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Ficou muito alto, não ficou não? Ficou alto, ficou alto. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. Olha o mover do Espírito. Os cativos oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar. Deixa Ele te envolver em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono. Deixa o Espírito de Deus, Ele está te conduzindo pela mão. Deixa o Espírito de Deus te levar. Deixa o Espírito de Deus te levar. Brasas vivas sobre a tua cabeça. Ele te purifica hoje. Hoje, hoje, hoje. Oh, leva-me à sala do trono. Pode entrar porque o acesso é livre. Te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te Você não está chorando por emoção, é o poder do Espírito que está tocando almas e corações. Sem cirurgias espirituais acontecendo. O Senhor está arrancando tecido morto de corações aqui. Tecido morto estão sendo jogado fora. E tecido novo o Senhor está colocando em coração de crente aqui. O Senhor está colocando coração novo. Eu vos darei um coração novo, diz o Senhor. Arabaias, sobiandas. Oh, leva-me a sala. Há uma milícia de anjos neste lugar. Há uma milícia de anjos neste lugar. A presença do Eterno é palpável neste lugar. Oh, leva-me a sala.
Deixa o Espírito Santo te quebrar, te envolver, te refazer. Adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar.